Boa tarde a todos. Pronto. Agora... Importante, só um minuto que eu vou reiniciar o computador para que a plateia possa acompanhar. Precisa reiniciar. Sobre a informática e a globalização, não vou falar não. Enquanto começa aí, Jefferson, eu vou falando outra coisa aqui. Essa questão de esperar muito, eu fico meio ansioso. Senhores, a nossa saúde pública no Brasil, ela já nasceu com problema. Por que eu digo isso? Imaginem vocês que no Império, no Rio de Janeiro, já em 1500, porque no início do Império, tinham 4 médicos para atender a costa brasileira do Rio de Janeiro até a Paraíba, indo para o Ceará. Então você imagina a deficiência que era, porque a medicina era mais os índios quem curava as pessoas que tinham alguma enfermidade. E os médicos, automaticamente, era para quem fazia parte do Império. E mesmo assim, quando os representantes do Império que estavam situados naqueles sítios, eles tinham algum problema de enfermidade maior, tinham que ser transportados para o Rio de Janeiro. Abriu aí, Jefferson? Então vamos lá falar da reserva do possível. Eu vou inicializar pela evolução do conceito da saúde, que antigamente o conceito de saúde era o seguinte: você não tem doença, existe uma ausência de doença, então você é totalmente sadio. E não era ali pensado naquele momento uma pessoa que tivesse um problema psicossocial, um problema psicológico, uma questão de estresse, ela não era avaliada. E com a evolução dessa saúde, começou através dos exames da biologia, que ali detectava nos exames biológicos que a pessoa tinha e em seguida trabalhava a cura. Porém, a Organização Mundial de Saúde, já em 1979, ela veio com completo bem-estar físico, mental e social, ou seja, começar a avaliar por outro ângulo que não necessariamente quem tinha ausência da doença não tinha problema. Existiam vários denominadores para que essa pessoa tivesse algum tipo de problema. E foi preciso que trabalhasse na evolução a política social, que se começou a se implantar a prevenção. Ou seja, vamos começar a prevenir a doença, vamos começar a trabalhar, por exemplo, hoje, 20 anos atrás, raramente você viu uma pessoa caminhando porque ela estava caminhando por conta própria, porque queria ir em busca de uma qualidade melhor de saúde. Ela estava caminhando porque ela ia para algum lugar, ia se locomover, ia transportar alguma coisa, enfim, ia trabalhar, mas não ficar um monte de gente ali no César Maia, aqui na Praça Central do Palácio, buscando a melhor qualidade de vida através da prevenção. De certa forma,
Essa prevenção, ela começou o quê? Todo mundo ter o conhecimento, veio junto aí a globalização, e todo mundo ter o conhecimento que realmente era necessário prevenir. Mas e aí? Qual é a dimensão social disso? Precisa ter uma cidadania, uma dimensão social voltada para esses trabalhos de saúde pública, que daí veio o quê? A parte jurídica, com o direito à universalidade, dando um sistema igualitário para que todos tenham direito à saúde e que ela permaneça para toda a sociedade. A Constituição de 88 veio o direito constitucional, o artigo 196, que determina que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A universalidade, para que todos tenham direito a essa saúde. Pois bem, se na Constituição Federal está escrito que todos têm direito à saúde, que é um dever do Estado, todo mundo passou a ter uma enfermidade e procurar os hospitais. Começou a lotar esses hospitais, sem falar nas coisas de pensamentos de saúde, que a pessoa, por exemplo, agora faz redução de mama. Então, é dever do Estado, eu vou buscar uma redução de mama. Faz uma lipoaspiração, é dever do Estado, eu vou buscar uma lipoaspiração. Minha mama está pequena, agora eu quero colocar grande, é dever do Estado, eu vou buscar. Olha o problema que começou a acontecer. Vem o direito administrativo. Disse, espera aí, realmente eu tenho a obrigação. Mas eu só posso ter a obrigação se eu puder. Eu não tenho como atender todas essas demandas, a não ser antes de dar prioridade para as demandas maiores no sistema de urgência ou emergência. E futuramente, num atendimento de alta complexidade. Alegando, assim, a reserva do possível. Que reserva do possível é essa? Ora, em 1960, na Alemanha, o governo determinou que todo cidadão alemão ia ter direito a estudar na escola que quisesse e fazer o curso que quisesse formar no curso que bem queria. Quando todo mundo correu para fazer esses cursos, que as universidades não tinham mais espaço, procuraram o judiciário. E o Supremo Tribunal da Alemanha determinou o seguinte, alegou a reserva do possível, disse não, realmente você vai ter direito à educação e fazer um curso superior, mas não o que você quer. Imagina se a Alemanha inteira decidisse fazer medicina. Então não ia atender a demanda de engenharia, a demanda que precisa para mobilizar aquele país. E alegando a reserva do possível, eles passaram a dar o que o governo tinha. Tendo o que a partir disso? Houve um contraponto muito grande, porque a partir do momento que a Constituição diz que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, que o Estado não quer fazer, vão buscar o quê? O judiciário. E vão dizer, peraí, o judiciário, o Estado democrático de direito, através da pessoa do juiz, é quem vai garantir o direito. E busca o judiciário para, assim, o juiz definir e decidir para que ele tenha direito e esse acesso à saúde. O juiz dá uma sentença. Vamos usar um caso que acontece no dia a dia em Palmas, com essa situação caótica da saúde. O HGP, vamos dar o exemplo que ele tenha 30 UTI. Lá já tem 40. Não tem mais vaga. Os serviços terceirizados já estão lotados. E uma pessoa precisa da UTI, porque senão vai morrer. E ele entra no judiciário buscando uma ação para que o juiz determine que a Secretaria de Saúde consiga arrumar uma UTI para esse cidadão. O juiz trabalha com provas, trabalha com a lei e determina que o secretário de Saúde cumpra a decisão que arrume a UTI para esse enfermo, sob pena de ir preso por desobediência à decisão judicial. Quem de vocês, sendo secretário de saúde, ia querer preso e não ia querer cumprir? Chega no HGP,
vai escolher algum que acha que está melhorzinho na UTI, que não tem ninguém melhorzinho ali, já estão tudo na UTI, que é a unidade de tratamento intensivo, porque tem que estar, e o gestor vai ficar numa posição de ter que decidir e escolher quem ele vai substituir. E a sorte Deus dará para esse que vai deixar a UTI. Então, nem sempre essa tomada de decisão, ela resolve o problema, porque ela pode resolver, mas também pode ocasionar em outro problema. O objetivo de explanar sobre a reserva do possível é realizar a revisão bibliográfica sobre a legitimidade do direito à saúde no Brasil como premissa básica do exercício da cidadania, do ser humano, e o direito sanitário como forma indispensável no âmbito dos direitos fundamentais sociais, enfocando dimensões jurídicas constitucionais. O direito à saúde no Brasil. Se o direito é constitucional, a saúde, direito de todos e dever do Estado, baseada no princípio da legalidade, que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, baseado no direito positivo, nós viemos com a legitimidade, que já vem lá fazendo parte daquilo ali em cima da reserva do possível, aí, que é o conjunto de valores expostos e respeitados em um sistema jurídico político, conferindo coerência e estabilidade, que vem do justnaturalismo. A Constituição Federal, do 196 ao 200, ela garante os direitos da saúde, que o cidadão tem aquele direito que o Estado tem que realizar. Porém, nós temos as normas infraconstitucionais. Que normas estas? As normas que estão previstas na Constituição, mas precisam de leis para regulamentar esses artigos da Constituição. Aí nós vemos o quê? Com a Lei 8080 de 1990. O que veio a Lei 8080, que tanto se fala? Ele veio para normatizar e definir, regulamentar todo o SUS, juntamente com a 8142. O que diz a 8142? A 8142 ela veio para dizer o seguinte: vai se gastar esse dinheiro naquele setor, vai se gastar esse outro dinheiro no outro setor, vamos dividir como é que vai funcionar essa saúde, a atenção básica com a unidade de saúde da família, a média complexidade nos prontos atendimentos e a alta complexidade na urgência e emergência hospital de grande porte. A 8666, todos nós já sabemos que é a lei de licitação para poder licitar e dar transparência em todas essas questões relacionadas ao gasto do dinheiro público. Com a lei complementar número 101, que vai desde a sua transparência até mais na frente com a lei de responsabilidade fiscal, de como é gasto esse dinheiro, e a resolução número 33 de 92. O que é essa resolução? Essa resolução ela vai lá para os conselhos municipais de saúde. Como é formado esses conselhos? Esses conselhos são formados de duas formas. Primeiro, com o agente público, com o prestador de serviço, com o usuário e com os profissionais. Depois ele vem para os conselhos de paridade, ou seja, 50% da população vão ter que fazer parte e interferir, mexer na diretriz orçamentária, na LO, na LDO. Infelizmente, na prática, nós temos uma deficiência muito grande nesses conselhos. Por quê? Porque as pessoas que mais têm conhecimento para poder se envolver, por exemplo, nós temos um exemplo em Curitiba, que é onde tem os conselhos mais fortes, não é isso, Jefferson? Mais forte do Brasil. Por quê? Os conselhos formados pelos cidadãos em Curitiba, a parte da sociedade que faz parte desse conselho são advogados, são médicos, juízes, promotores, enfim, gente que tem condição de debater este problema. A 8080, 8142 e a emenda constitucional 29, e com toda essa programática de distribuição, o que acontece na administração pública desse dinheiro todo? A emenda constitucional 29, ela regulamenta o quê? O dinheiro federal, ou seja, verba federal 10%, verba estadual 12% e verba municipal 15%, é o mínimo que se gasta com saúde no Brasil. Porém, a mal distribuição desse dinheiro torna insuficiente. A corrupção, porque vocês bem sabem que o índice de corrupção
saúde, educação e infraestrutura do nosso país. Pode olhar nas matérias, pode olhar a CPI aí que vocês vão ver a má utilização desse dinheiro e a deficiência. Por que isso tudo? É um conjunto. Você tem profissional que não está capacitado, porque nós temos um sistema único de saúde que é o melhor do mundo, mas para isso tem que estudar para aprender. Você tem gente que não sabe dar uma informação. Você tem gente que não sabe do setor de compra, que compra vamos dizer, o ano passado, no final da gestão passada aí do governo, foi deteriorado 2 carretas de soro fisiológico porque eles compraram em promoção com 30 dias para ser vencido. E em 30 dias não se gastou 2 carretas de soro. Então até a pessoa que está lá na compra, ela tem que ter o conhecimento básico de poder comprar. Então isso tudo vai sendo causado na forma de gastar o dinheiro público de forma errônea. E isso enfraquece qualquer sistema. Aí o cidadão se sente o quê? Faltou medicamento, faltou a cirurgia, faltou tudo. Ele vai para onde? Judiciário. Não tem outro caminho, doutor. É o judiciário, é a defensoria pública, é o Ministério Público, porque é o direito que ele tem. Na reserva do possível, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi em 1969, logo após essa discussão da Alemanha, foi os Estados americanos, e ali eles viram que com o Pacto de São José da Costa Rica teria que se trabalhar o desenvolvimento progressivo na medida dos recursos disponíveis. E o Pacto de São José da Costa Rica ele foi um instrumento usado para esse debate dos direitos humanos na tentativa de buscar legitimidade para o direito à saúde em caráter universal. Imagine o senhor, doutor Lauro, quando um paciente ele tem um trânsito normal no Sistema Único de Saúde, ele custa R$ 2.500 para o Estado. Quando ele tem um tratamento por uma ação na Justiça, por uma ordem judicial, ele sobe para R$ 10.500. Vocês podem pensar, peraí, mas como é que sobe tanto? Porque a partir do momento que há uma decisão judicial, se o Estado não tem um serviço ali para fornecer na hora, ele vai ter que comprar. E é muito fácil para quem tem esse serviço e saber que o secretário de saúde, que o Estado está tendo uma sentença ali, que ele tem que cumprir imediatamente em 24 horas, em 12 horas, e ele superfaturar os preços, porque o Estado vai ter que comprar. Então, é diferente de comprar uma carreta de medicamento, de comprar direto da fábrica, de ficar comprando aleatoriamente e ainda pegar serviço prestado. Então, se vocês pensarem que o dinheiro da saúde é muito, há controvérsias. Por quê? Somente 4 enfermidades que existem no Brasil, somente 4, doutor Lauro, para tratar do começo ao final, se for uma epidemia no Brasil, vai ter um gasto de 99 milhões, equivalente a 4% do PIB brasileiro. Somente 4 enfermidades. Então, por aí vocês tiram como é que esse dinheiro da saúde ele tem que ser muito bem cuidado e muito bem planejado. Porque imagine que ele cuidado já não dá, e planejado também, e ainda mais com muitas coisas que estão acontecendo aí, que nós sabemos claramente como é que acontece. A igualdade e a equidade no direito e na saúde é o princípio da igualdade, nós já falamos que é todos ter o direito de forma igual na saúde. E a equidade no direito civil brasileiro é você proporcionar o critério para a interpretação jurídica, concedendo ao intérprete maior autonomia. Ou seja, ter uma noção de poder saber realmente a necessidade para poder decidir. Na saúde, igualdade e equidade em caráter universal, a justiça distributiva, como não se pode dar tudo a todos, dá-se tudo a alguns, necessariamente menos ou nada a outros. Como é que é isso? Como é que você vai dar tudo para uns e nada para outros? A questão da redução de mama. Se você chega com a redução de mama, que não está interferindo na coluna, que não tem problema nenhum, é só estética, e você tem uma pessoa de uma cirurgia de alta complexidade, por exemplo, ter que fazer uma cirurgia neurológica, automaticamente você vai dar a cirurgia neurológica todinha para um, e para outra que quer fazer a redução da mama, você não vai dar nada. A igualdade e a equidade no direito à saúde e a teoria da justiça segundo John Rawls, que é a igualdade e a universalidade.
E o segundo princípio é a justa igualdade de oportunidade, princípios e a diferença. As desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam, ao mesmo tempo, consideradas como vantajosas para todos dentro do limite do razoável, vinculado a posições e cargos acessíveis. Aí as considerações finais da descaracterização do direito à saúde, devido a inúmeras normas infraconstitucionais. A reserva do possível como válvula de escape deve ser usada com cautela para não inviabilizar mais ainda o princípio da igualdade e universalidade na saúde. Ora, de repente se implanta essa, e vale a pena lembrar para vocês que a reserva do possível, ela já tem muita jurisprudência voltada para a reserva do possível, muita mesmo. Pedido de prótese, às vezes os pedidos que não têm consistência nenhuma, uma coisa de estética que não vai prejudicar, enfim, o Estado também usa isso para se defender de muitas coisas. A equidade emerge no SUS como um princípio norteador da justiça social, porém, fere o direito constitucional doutrinário. A teoria de John Rawls apresenta propostas que aludem à possível garantia real do direito à saúde no Brasil. Indubitavelmente, existem inúmeras limitações jurídicas condicionais que impedem a garantia do direito e torna-se clara a necessidade veemente de reforma da legislação vigente para assegurar a justiça social e a legitimidade no direito à saúde. Nós temos um problema maior até do que pensamos. Às vezes a gente está numa camada mais alta e imagina que certos problemas eles nem existem. Imagine vocês que o Jefferson já trabalhou no HGP várias vezes e sai de lá contrariado porque você não consegue resolver os problemas e as demandas são enormes. É problema. E o problema da saúde, nós temos aqui 2 defensores públicos e um juiz, ela não está somente na pessoa que está doente. E os acidentes, as urgências e emergência, esses acidentes de trânsito que tem aqui, cadê o dinheiro do trânsito que não vai para a saúde? Cadê o dinheiro do combustível que não vai para a saúde? Enfim, nós temos um monte de órgãos prejudicando a vida do cidadão, desde a segurança do trabalho e o dinheiro da saúde, esses 12%. Então, realmente tem que fazer milagre. Se pensarmos para um problema de judicialização da saúde, para consertar lá do início, nós vamos ter que fazer o médico da família da saúde trabalhar 40 horas. Vamos ter que fazer, tem médico trabalhando 80 horas aqui no nosso estado, ele não dorme nem come, não tem, como é que faz? 80 horas na semana. E assim por diante. O problema é muito mais grave do que pensamos. Não é a reserva do possível que ela, se for bem usada, ela pode amenizar muitas decisões judiciais, até com a economia processual para que não venha, mas tem uma questão que eu esqueci de explanar. Quando o juiz dá uma decisão, que na decisão ele profere que o Estado tem que providenciar com urgência, com 24 horas, com 12 horas, a instalação daquele enfermo na UTI, ele está dizendo que o Estado se virar. Agora, se ele mudar a sentença e dizendo que o Estado tem que cumprir, arrumar aquela UTI ou requerer aos órgãos particulares a iniciativa privada, aí é outra coisa. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem um órgão judicial que ele pode requerer da iniciativa privada, ele vai pagar o valor que o SUS paga. Porque vocês sabem que você vai numa consulta particular e é R$200, mas você vai ver uma consulta que o SUS paga é 15, 12, 14, dependendo do profissional. Então, como se faz para que o Estado faça que esse setor privado trabalhe do valor do SUS? Com a judicialização e com a demanda do juiz. Porque aí quem vai preso não é mais o secretário, já é o privado. Eu finalizo com as palavras do Rui Barbosa, quando ele disse que a verdadeira justiça não é tratar igualmente os desiguais, mas tratá-los desigualmente à medida das suas desigualdades, tentando torná-los mais iguais. Eu agradeço o convite, Jefferson, e estarei aí sempre disposto a poder, de qualquer forma, eu espero ter de qualquer forma aberto
a mente de vocês, para de qualquer maneira poder juntos nós entendermos mais a cada dia como é que funciona essa dificuldade na saúde e onde é que está a solução, fazendo com que o Dr. Arthur na defensoria tenha um pouco menos de trabalho e tenha mais resultado positivo, que chegue menos demanda lá no Dr. Lauro, porque se isso aí começar a diminuir, vocês podem ter certeza absoluta